Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. E convido vocês a que possam se inscrever no canal, dar seu like, seu joinha e também entrar em contato com o canal para que vocês também possam ser o próximo a ser entrevistado aqui no canal. Hoje eu estou aqui com um casal de noivos. São dois fanáticos pelo Flamengo, todos dois. Estou aqui com o Herbert, que tem uma história linda, linda, linda. Quando me falaram sobre o Herbert, eu fiquei doido para falar com ele. O Herbert, eu estou aqui com o Herbert primeiro, vou apresentar vocês. Estou aqui com o Herbert, que é flamenguista fanático, e estou aqui com a Tainã, que é a noiva do Herbert, que é a outra também que fica botando coisa na cabeça do Herbert, que ele não desiste nunca de ser flamenguista. Então, eu estou aqui com eles dois. Agora, Herbert, eu te faço uma pergunta. Que paixão é essa pelo Flamengo, já que você tem uma deficiência visual, cara? Como assim, eu queria que você me falasse assim, do tempo que você, né? Por que essa paixão, quando começou e até agora, assim, com a sua deficiência visual? Boa tarde a todos. Na verdade, eu sou deficiente visual há pouco tempo, né? Mas essa minha paixão é cega desde antigamente. Desde que eu era pequeno, tive uma influência do meu primo, né, que é flamenguista, e desde sempre assistindo jogos, a época de botão, eu sempre botava os jogadores do Flamengo, moldava ali os cortezinhos dos jornais e botava os rostos dos jogadores, né? E foi daí essa paixão foi crescendo cada vez mais. E hoje em dia, mesmo perdendo a visão, eu tenho uma noção de jogo, né, uma noção de campo, onde os jogadores estão, e sempre ouvindo pelo rádio, né? Sou frequentador do Maracanã, sempre ao lado da minha noiva, minha parceira aqui, a gente está sempre curtindo. Muita felicidade, é uma paixão, cara, que não tem explicação, assim. É o primeiro amor mesmo que eu tive, né? Realmente é o Flamengo. Pô, cara, que legal. Tainã, você quando conheceu o Herbert, ele já enxergava um pouco? Não. Não? Não. Eu sou enfermeira nefrologista. E ele fazia hemodiálise, né? E a gente se aproximou, ele me procurou, me adicionou no Facebook. Eu até achei estranho. Eu falei assim, como é que um rapaz deficiente visual me adicionou no Facebook, né? Não, ela que deu em cima ele mexia. Foi ela que deu em cima de mim. Hein? Ah, para de história, Herbert. Adicionou quantas pessoas até me achar? Umas 3 Tainãs. Fui perguntando, aí uma das meninas era ela. Ela foi e ficou curiosa também para saber como eu mexia com isso e tal. Aí a gente começou a conversar e estamos juntos. Agora, Tainã, você sempre foi flamenguista? Ou é por causa do Herbert? Por causa de mim, né? Para de palhaçada, eu sempre fui. Minha família fala que é por causa de mim. Aqui em casa todo mundo é flamenguista. Todo Foi uma mundo? das coisas que nos uniu. Uhum. Pô, que bacana. Todo mundo aqui em casa. Tá. Meu pai tem quadro no corredor, assinado por Kleber Leite, título de cidadão rubro-negro. Então... Cara, que legal, cara, que legal. Vocês estão noiva há quanto tempo, vocês, hein? A gente está desde setembro desse ano. Pô, no bacana. aniversário. Fiz uma surpresa para ela no aniversário dela. E aí a gente noivou e vamos casar em breve, né? Sem festa por causa dessa pandemia toda e não pode aglomerar pessoas. Mas já demos entrada no civil e em breve a gente está casadinho, morando na nossa casa. Pô, que legal. Que Deus abençoe essa união rubro-negra. Dois Obrigado. fanáticos. Agora aqui, Herbert, eu te faço uma pergunta. Cara, você era a favor da renovação? Faço a pergunta para vocês dois. Vocês eram a favor da renovação do Diego Alves? Cara, com certeza. Sim, com Muitas certeza. pessoas são contra, né? Porque por causa da idade dele, do alto salário. Mas, pô, o cara é um jogador de nível hardcore, né, cara? Não tem como não ser a favor. E tudo que ele fez pelo Flamengo também, as pessoas se esquecem da Libertadores do ano passado, principalmente lá na chave de grupo, que ele fez defesas importantíssimas, né? Se de repente se não fosse ele, a gente não teria passado, porque a gente passou no último jogo da fase de grupos, no empate em 0-0 com um jogador expulso. Foi assim que a gente passou da primeira fase do ano passado. Então foi graças a ele. E ele merece assim, essa renovação. Achei até que
Foi pouco, né? 1 ano só, poderia ter sido pelo menos aí no mínimo uns 2 anos, mas que bom que renovou, eu era a favor sim, cara. Com certeza. E você, Tainá? Eu também. Ele é de suma importância. Inclusive, ele é um líder, né? Dentro de campo. Ele é um dos mais experientes, então ele ajuda a impulsionar o time, além de ser um grande jogador. Agora, o Herbert e Tainá, o que vocês estão achando desse Flamengo com o Rogério Ceni? Vai, quer falar primeiro? Quer que eu fale? Fala. Eu acho um pouquinho cedo para dar uma opinião concreta, né? Eu acho que está melhorando, é um processo, porque nosso time foi desconstruído, né? Desde o último técnico. E aí ele agora tem que impulsionar esses jogadores, ter tempo para poder fazer o que ele quer no time. Senão não vai ter futuro, né? A gente tem que esperar ele fazer o trabalho dele. Cara, eu já acho que não faz tanta diferença para o trabalho do Domi, até porque o Domi ele ficou 12 jogos, né, invicto. O Rogério está fazendo um trabalho bem parecido com o Domi, está tomando gol todo jogo, o Domi tomava gol todo jogo. Então eu não estou vendo tanta diferença assim. O ataque faz gol, o ataque do Domi também fazia gol, dificilmente passava em branco. Então eu não acho que ele está fazendo tanta diferença. Mas com o passar do tempo, né, quando ele tiver uma pré-temporada, poder botar o dedo mesmo assim dele, aí de repente vai melhorar. Mas por enquanto eu não vejo essa diferença grande, não. Para mim está bem parecido com o trabalho do técnico anterior. Mas até os treinamentos têm mais intensidade. Mas isso não está já começou a mudar. Tem mais intensidade, mas para mim não mostra essa diferença dentro de campo ainda, até porque não está vencendo o jogo com facilidade, não. Mas os jogos do Flamengo são sempre difíceis de serem vencidos. Tem que dar tempo para ele trabalhar. Aí vocês dois não têm a mesma opinião. Ele teve a opinião dele, fez o resumo dele, a Tainá fez o resumo dela. Cara, engraçado, o Herbert falou umas coisas realmente bem certas da mesma. Eu não estou vendo muita evolução. Sim. Não estou vendo muita evolução no Rogério, não. Os jogos não estão sendo vencidos com facilidade pelo potencial que tem o time do Flamengo, né? Exatamente. Pelo potencial. Ele tá de longe, tá bem de longe assim do que esse mesmo elenco, até melhor, né? Tá um elenco melhor do que o do ano passado. Pô, tá de longe a diferença de jogo entre os dois times com um elenco bem parecido, o que foi com o Jorge Jesus e o que está sendo com o Rogério agora. Mas lembra que a gente conversou que lá fora, na Europa, os treinadores têm tempo? Sim. É com o tempo que eles conseguiram atingir o que estão hoje? Esperar. Legal isso. Vocês dois vocês são flamenguistas, mas até ainda vocês têm opinião assim. Todos dois deram opinião certa, né? Fizeram um resumo certo. O Herbert também fez um resumo legal, cara. Como é que tu acompanha? Sempre com o radinho aí, tu acompanha as resenhas, esse negócio todo? Não, na verdade, rádio eu uso mais para ouvir o jogo quando eu estou no Maracanã, né? Porque eu não tenho esse retorno, porque é muito visual. Agora, em casa, eu acompanho na televisão com ela. Quando eu não consigo acompanhar algum lance, ela narra. Televisão não é igual rádio. O rádio, ele narra. Pô, você consegue imaginar perfeita jogada. Agora, na televisão, eles ficam falando muita abobrinha assim durante o jogo e eu não consigo acompanhar o que está acontecendo. Daqui a pouco, a bola estava no pé de um atacante do Flamengo lá no ataque. Daqui a pouco, o Flamengo está sendo atacado. Aí eu não sei o que aconteceu. Quem perdeu a bola, como é que foi a jogada, porque os narradores não mostram em detalhe, né, os narradores de TV. Aí rádio é melhor para acompanhar. Pô, legal, cara. Você tá com um resumo certinho do Flamengo. Impressionante. Agora, Herbert, te faço uma pergunta, cara. Você tem algum jogo assim que marcou você como torcedor do Flamengo? Cara, tem jogos assim positivos, né, e negativos também. Eu tenho 3 jogos assim marcantes, né? Com o Flamengo, que foi o gol do Pet. Eu era um moleque já, né? Eu frequentava a colônia de férias e eu vivia com uma faixa assim do Petkovic amarrado na cabeça e eu usava a camisa da colônia de férias. Ela era branca, né? Com o slogan da colônia
e eu escrevia em caneta atrás, né, o número 10, e escrevia embaixo, Petkovic. Era um grande ídolo assim, para mim na época. Quando saiu aquele gol, meu irmão, ele entrou para a história, assim, nunca mais esqueci desse gol do Pet. E o segundo jogo assim, mais importante para mim foi o 2009, né, cara? Aquele jogo contra o Grêmio, eu estava no Maracanã, eram 17 anos, né, cara? Minha geração nunca tinha visto um campeonato brasileiro e só se falava nisso. E eu pude presenciar aquela vitória contra o Grêmio de 2-1 lá dentro, né, do Maraca, cara. E foi emocionante para mim. E a mais importante de todas, que eu acho que da geração recente assim do Flamengo, e até das mais antigas, quem não acompanhou a época dos anos 80, né? Foi esse milagre em cima do River Plate, cara. Foi mesmo. Já para muita gente já estava entregue e tal, mas a gente estava ali, a gente foi pro FanFest, né, no Maracanã, acompanhamos o jogo de Vocês lá. foram para lá, é? Fomos, Olha, rapaz, que legal. acompanhamos o jogo de lá, uma chuva danada, e até o minuto final, todo mundo ali, cara, junto, parecia que tava a torcida inteira de mão dada, acreditando que ia dar pra gente. E o final, pô, não poderia ter sido melhor. Foi fantástico, assim, épico. Foi uma vitória que nenhum de nós imaginou, dos flamenguistas imaginaram que seria. Para mim, esses 3 jogos aí foram bem marcantes. Tá. Mas esse jogo do Pet, o que aconteceu nesse jogo do Pet aí? Pô, cara, o jogo tava 2-1, né? O Vasco tinha a vantagem do empate, poderia até perder por 1 gol de diferença. E o Flamengo em cima do Vasco, aconteceu uma falta ali na intermediária. O Pet, malandramente, ele joga uns 2 metros para frente a falta, o juiz não vê, né? E ele bota a bola mais para frente um pouco. Mesmo assim, estava muito longe do gol. Isso aos 42 de segundo tempo. Mas a bola entrou aos 43, cara, de maneira... Cara, que, sei lá, a bola subiu assim e depois ela foi descaindo. Caiu no ângulo certinho e o Elton ainda triscou. O Elton era um grande goleiro do Vasco na época, chegou belíssimo goleiro, aí para a seleção, isso. E ele ainda triscou, cara. A câmera lenta mostra ele triscando. Ele foi no limite dele. Ele era um goleiro alto, né, rápido. E se o Pet não bate daquela forma, a bola não entrava. E entrou os 40. Nossa, cara, foi um milagre também. Aquele ainda foi, acho que assim, um milagre maior do que o do nosso Gabigol, né, cara? Gabigol não estava jogando nada e o Pet estava destruindo naquele jogo. Mas quem foi que desmaiou? Foi você ou foi a Tainá que desmaiou? Não foi nesse jogo, não. Aí foi no FanFest agora da Libertadores. No FanFest? Marcou pra gente. Foi. No primeiro gol, eu estava já ajoelhado, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Estava ouvindo no rádio e já estava aos 43 do segundo tempo. Coincidentemente, estava no número que o Pet fez aquele gol em 2001, né? Aí eu ouvindo no rádio o Luiz Penido cara, 43 do segundo tempo, eu lembrei do jogo do Pet, né? E o jogo foi passando e nada. Aí aos 43 para os 44, o Gabigol, cara, me faz um gol, a torcida vai abaixo, todo mundo chorando. E eu vou e desmaio, cara, de tanta emoção, porque naquela altura, o Flamengo estava muito mais inteiro fisicamente do que o River Plate. E o River Plate sendo massacrado, segurando o resultado lá, e o pessoal deles cansado pra caramba. E eu falei que eu pensei na mesma hora que o gol saiu, que com esse gol a gente ia ser campeão, porque ia para prorrogação, mais 30 minutos, e o River Plate não ia aguentar na prorrogação. O jogo, para mim, nem chegaria aos pênaltis. E saiu o gol do Gabigol, desmaiei. Quando eu acordei, já estava o segundo gol, eu não estava entendendo nada. E o pessoal da Sudeste lá, né, da enfermagem, em cima de mim, tentando me puxar, e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Aí eu ouvi a voz da minha namorada, né, na época, e eu comecei a gritar, me pega, eu não quero ir, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia se era briga, se era alguma coisa, eu não estava entendendo mais nada. Foi um nocaute mesmo, aquele gol do Gabigol, cara. E você, Tainá? Tainá, como é que tu reagiu? Engraçado. Como é que tu reagiu, Tainá? Eu estava em pé na cadeira, assistindo ao jogo, e ele do lado, como ele falou, ele ajoelhou, ficou rezando, aí ele levantou para comemorar. Isso que ele levantou para comemorar comigo, me abraçou. Daqui a pouco eu só ouço um barulho, batendo assim na cadeira. Quando eu vou olhar pro lado, era ele.
E eu fiquei nervosa na hora, porque ele ainda fazia hemodiálise na época. É. Então eu fiquei, ai meu Deus, a pressão subiu ou desceu, ou tá passando mal, tem que ver o que aconteceu. Aí vieram, né, vários torcedores, filmaram ele, falaram, isso aqui que é paixão, filmando a cara dele. Eu ainda falei com ele, quando ele acordou, falei, olha, você vai estar por aí no Facebook em algum lugar amanhã, hein? Pois é. Resumindo um pouquinho essa questão da minha saúde, né, que a gente entrou nesse assunto e, de repente, as pessoas não estão entendendo muito bem. Em 2016, eu, voltando da faculdade, acabei sofrendo um assalto, né? Eu estava com minha moto e 2 rapazes em outra moto. Aí eles foram me assaltar, só que eu reagi e acabei acelerando. Eles acabaram conseguindo me pegar e eu sofri um acidente, né? Grave, porque eles quebraram o meu braço, eu descontrolei e caí da moto em movimento, né? E eu perdi muito sangue, cheguei no hospital sem nenhum familiar, ninguém por perto para avisar que eu era diabético, cheguei já desacordado. E lá no Sim. hospital, eles acabaram me dando soro glicosado. E eu sou diabético, não posso tomar glicose. Minha glicose chegou a 900 e pouco, 927. E eu tive uma hiperglicemia gigantesca, né? Entrei em pré-coma diabético e acabou afetando a minha visão. Só que eu não perdi em 2016, eu fui perdendo gradativamente. Aí fiz algumas cirurgias, né? Na tentativa de tentar reverter o quadro, mas não consegui. Aí, em 2017, em janeiro, eu perdi de vez, aí parei de enxergar de vez. Cara, E tudo no a acidente, sensação, né? cara, de você estar... a sensação de você estar, assim, perdendo a vista, né, cara? E não foi de uma vez só, foi bem devagar. Bem Uma vez devagar. eu via só o rosto das pessoas embaçado, depois eu via só a silhueta, né, a sombra assim, das pessoas. E um dia, né, eu estava morando com a minha tia, porque ela que me ajuda e tal. Aí um dia eu acordei e só estava ouvindo os passos dela. Aí eu já sabia que isso ia acontecer a qualquer momento, né? Aí eu falei, agora é reconstruir, né, cara? De alguma forma você tem que levantar e viver da maneira que Deus escolheu, né? E eu tirei de letra. O começo é bem difícil, precisei de ajudas psicológicas e tal, mas depois a gente vai vivendo e aprendendo, ensinando muita coisa a muita gente. Mas também Deus é bom, botou um anjo do seu lado aí, a Tainá. Pois é. Olha aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Cara, Flamengo. Tu acha que o Flamengo consegue ser campeão brasileiro? Cara, tá difícil, mas pro Flamengo, Eu acho que é possível. Se o Flamengo, se não for difícil, não é Flamengo, cara. É histórico isso, pô. Vê aí, eu te falei de 3 jogos, vê se esses jogos foram fáceis. Não foram. 2001 era Vasco franco favorito. 2009 a gente assumiu a liderança na última rodada. Pegamos o time do Grêmio todo de reserva de meninos e foi um sufoco para ganhar, para virar o jogo. Foi mesmo. E 2019 agora na Libertadores, olha a dificuldade, 44 segundo tempo e estava 1-0 para o River Plate. Então, para o Flamengo é tudo difícil, cara. Tainá, e você? O que você acha, Tainá? Eu acho que tem chance, sim. A gente sempre consegue. No final das contas, a gente sempre dá o sangue e consegue chegar lá. Até porque, né, isso aqui não é Vasco, isso aqui, ó, é Flamengo. Cara, vocês estão muito marrentos aí. Vou te falar, vocês estão muito marrentos. Mas eu não sei, não sei se esse time, não sei se esse time vai ser campeão, não, hein? Não, cara, não é marra, é questão de estrela no peito, entendeu? É essa estrela aqui que faz toda a diferença pra gente aqui no Rio. Para que a gente já cresceu assim, né? O Pois Flamengo sempre dá uns sustos na gente e no final consegue. Lembro do meu avô jogando radinho na parede, assim, quando o Flamengo tomava um gol, quebrava tudo, daqui a pouco ele ia lá, montava tudo de novo e voltava a ouvir. Que isso, é mesmo? Tá, agora uma pergunta que eu faço para vocês. Desse elenco do Flamengo aí, quem que vocês não queriam ver no time do Flamengo? Desse elenco aí. Quem? Eu não sei. Eu sou diferente. Eu também sou diferente dela, assim, né? Nessa opinião. Olha, pode falar. Já debateu muito isso. Mas eu sei que vocês têm. Ela vai falar a opinião dela. Vitinho, não gosto do Vitinho. O Lincoln desceu também na categoria, foi merecido, porque não estava jogando nada.
Para mim era, não é nem um só, são dois que não podiam. Agora dá a sua opinião. Eu acho que é o vai. Vitinho e Lincoln, né? E eu discordo dela, sim, porque eu sou Flamengo e todo jogador é patrimônio do Flamengo. Então, se a própria torcida desconsiderar os jogadores que tem, pô, como vai vender? Como vai... A gente está desvalorizando. Quem vai querer comprar, então? A gente é um ativo do clube, então eu acho que a gente tem que valorizar, dar apoio na hora que eles não fizerem o que a gente está querendo, que a gente está precisando. A gente pode chatear, pode vaiar, mas, pô, denegrir assim, fazer o que a torcida faz, né, com os caras também, além de serem jogadores profissionais ali, eles são seres humanos, né, cara, e ativos do clube. Então eu não sou de acordo com a exclusão de nenhum jogador, não. Pode tentar vendê-los e tal, mas Não, mas eu falo no sentido de... rebaixar para Mas eu falo no sentido de vender. categoria e tal. Eu falo no sentido de vender. Não, de vender é até Vai difícil. Gustavo Henrique também, Então, né? Embora. vender é até difícil vender por causa da torcida, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A própria torcida do Flamengo, ela, em vez de ajudar a incentivar o jogador, não, ela bota eles ainda mais para baixo. Então, isso desvaloriza o jogador. Lincoln estava aí há um tempo atrás na casa dos 90 milhões, aí foi caindo, agora ninguém dá nem 20 milhões por ele, pô. Se der 20 milhões é muito. Vitinho foi comprado por 10 milhões de euros, hoje em dia não vale nem 5. É questão de mérito. Se for mérito, ele foi campeão. Se for mérito, se for por ele, mérito. Hoje em dia não está valendo isso por mérito dele. Então, mas se for por mérito, o Vitinho, nos últimos 2 campeonatos carioca, que o Flamengo foi bicampeão, ele fez o gol do título. Se eu compro um carro a um valor hoje, amanhã não vale a mesma coisa. Você tirou da loja, não é a mesma coisa, é outro valor. Você não quer falar quem que você não quer ver no seu time. Eu vou te falar, Tainá foi assim na bucha. Pô, não quero isso, não quero isso. Não que ela esteja desvalorizando. Não que ela, é que ela não quer ver no time dela esses jogadores. Para vocês dois. Quem que vocês gostam desse campeonato brasileiro? Esse que está rolando aí. Qual jogador de qualquer time desse aí que você gostaria de ver no Flamengo? Quer falar? Pode falar. De todos os times? Todos os times. Pode falar. Cara, o Benítez do Vasco era um jogador que o Flamengo poderia correr atrás, porque o Arrascaeta não tem reserva, ele poderia ser um reserva ali do Arrascaeta. E eu gosto muito de um jogador que, de repente, vem até ser a revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Gabriel Sara, do São Paulo. Eu gosto muito desse jogador. Ele bate falta bem, ele tem uma dinâmica. Eu gosto desses 2 jogadores. Mas peraí, como é que você está acompanhando o Sara? Cara, eu acho esse Sara moderníssimo jogador. Jogador moderno. Ele é. Ele é novo, né? Novo, garoto. E aí você, Tainá? Eu concordo com ele. Eu concordo. Pô, bacana isso. Legal. Vocês estão unidos. Agora, se você fizesse a pergunta, quem é o melhor jogador do Flamengo, assim, a resposta dela é Bruno Henrique mais 10. Cara, ela é fãzaça do Bruno Henrique, cara. É que toda vez no Cartola, toda rodada, é Bruno Henrique mais 10. Ele me sacaneia. E essa pergunta que você fez, para você, qual o melhor jogador do Flamengo? O melhor jogador do Flamengo, cara, no momento, para mim é o Pedro, cara. Ele tem pouco tempo, ele tem pouco espaço no clube. E sempre que ele entra, ele decide. É impressionante. Ele tem 10 minutos para decidir, ele vai lá e decide. Ele tem 20, ele decide. Se ele entra de titular, ele faz gol. Então, para mim, o Pedro é o melhor, cara. O Gabigol não está numa boa fase e tal. Para mim, é o Pedro. E os meias não estão. Os meias também estão deixando a desejar tanto o Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro. Depois de voltar da seleção, o Everton voltou meio caído. O Everton, é mesmo, né? Ele voltou da seleção e não rendeu mais, né? Engraçado isso. Não. E é um belíssimo jogador. Eu vou te falar, eu prefiro, sei lá, 1000 vezes o Everton Ribeiro do Cruzeiro do que o Everton Ribeiro do Flamengo. Ele não é 70% do que ele foi no Cruzeiro, cara. Eu acompanho a carreira dele, ele não é 70% do que ele jogou no Cruzeiro. É mesmo. Ele joga muito, mas ele... Pô, quem acompanha ele há tempo sabe do que eu estou falando. O Everton Ribeiro não é 70% que ele foi no Cruzeiro. Pô. Ele foi
o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nas 2 conquistas do Cruzeiro, 2013 e 2014. Ele foi o melhor jogador do campeonato. Cruzeiro é um timaço. Agora, uma pergunta para você. Dessas revelações que está aí no Flamengo, desses garotos, no ano que vem, quem que vocês gostariam de ver como titular do Flamengo? No ano que vem. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, vai começar uma temporada, quem vocês gostariam de ver como titular do Flamengo? Dessas garotas. Fala, Tainá. Fala, Tainá, você? Eu gosto do Ramon. Eu gosto do Ramon, da lateral, né? Do Ramon. Lateral. Gosto muito do Ramon. Eu sempre falo pra ela, né? O Felipe Luiz, ele é fino pra caramba, só que, pô, ele não vai encarar, tipo, vamos botar o Ramon de exemplo, se jogasse do outro lado. Não tem como o Felipe Luiz acompanhar o Ramon, pô, mais. Ele é um excelente jogador, técnico pra caramba, sabe o que faz com a bola, mas para marcar ele não dá mais. Você pode ver que o Flamengo toma uns gols ali, bobo, tudo pela esquerda, cara. Você sabe que eu falo com alguns flamenguistas assim na resenha aqui, os caras enchem a bola do Felipe Luiz e eu tenho uma opinião. Então, com a bola no pé, pô, com a bola no pé, e é isso tudo. Agora, sem a bola, meu irmão, ele não consegue dá mais para ele acompanhar. Não dá, não. Não dá, não. Isso é visível. Isso é visível. Ele não dá mais para acompanhar. Não dá mais. Mas só tem só o Ramon que vocês gostariam de titular no Flamengo, dessa garotada? Não, isso é ela. Eu nem olho muito pro Ramon. Eu gostaria que o Ramon fizesse parte do grupo, né? Mas titular ainda não. Eu gostaria muito de ver o Lázaro com mais oportunidade, porque eu acompanhei ele na base também. Ele é um baita jogador. Meio campo, né? É um meio-campista ali mais ofensivo. Ele parece muito com o Renier, né? Na forma de jogar. E, cara, um jogador que eu não vejo a torcida do Flamengo falar muito, mas é o Yuri César, que foi emprestado pro Fortaleza, lá com o Rogério Ceni. Esse moleque joga muita bola mesmo. E é um que eu queria ver de titular no Flamengo. Ele é muito parecido com esse Gabriel Sara, do São Paulo. Mas ele renovou, não foi ele que renovou agora com o Flamengo? Ele renovou e ano que vem o Rogério falou que já quer ele. Por isso estou falando que eu queria ver ele de titular. Pô, legal, cara. Legal, vocês estão afiadíssimos, hein? Vocês são flamenguistas assim, bem chato, vocês dois. Não, eu acompanho bastante. Cara, acompanho tudo que quanto é mídia independente aí do Flamengo, eu tô curtindo, tô acompanhando. Cara, sabe muito vocês dois. Sabe muito. Agora, além de saber, você ainda botou a Tainá para ser flamenguista, porque nem flamenguista ela era. Não. Ela já era, mas ela agora ela tá mais fanática. Cara, que barato. Por causa de mim, né? Porque eu respiro Flamengo, cara. E meus presentes, assim, ela sempre me dá alguma coisa do Flamengo, eu adoro. Tem casaco, camisa, bermuda, tem tudo do Flamengo. E aí ela virou um pouquinho mais fanática, depois que a gente se conheceu, né? Cara, desde o início, né? Nossos encontros a gente ia pro Maracanã, né? Uma pergunta para vocês, bem simples. Gostaria que você me citasse, vocês, 4 jogadores assim que vocês amaram ver esses jogadores com a camisa do Flamengo. 4 ídolos. O Zico é coisa à parte, está em outro patamar. É o primeiro. Assim, se você quiser incluir o Zico, tudo bem. Mas o Zico o Zico é ídolo puro do Flamengo, né? Mas pode Zico falar. Eu não vi, né? Zico está numa prateleira que eu acho que é inalcançável para qualquer jogador do Flamengo hoje em dia ou nas próximos anos. Eu acho que ninguém alcança o Zico, não, cara. E eu também não vi jogar, né? Eu assisti muito fita cassete dele, vídeos antigos. Os piores momentos do Zico, cara, eu acho que nem os piores momentos dele alguém alcança, cara, porque o cara era monstro mesmo. Era mesmo. Mas me cita 4 jogadores. Tainá me cita 4 jogadores que ela viu gostar do campeonato do Flamengo e o Ebert também. Vai, vou deixar você agora falar os seus jogadores. Já sabe, né? Não, pode ser só agora não, pode ser de antigamente também. Então, Ronaldo Angelini, Petkovic, que também é outro que não tem como a gente tirar. Óbvio. Gostei de ver o Romário jogar. E o Bruno Henrique, né, amor? Ele ficaria revoltado. Não, pô, claro que eu gosto do Bruno Henrique também, pô. Jogou muito ano passado. Jogou muito, absurdamente.
E você, Herbert? Cara, Romário, assim, na minha infância era Romário, na década de 90 ali, né, quando ele chegou no Flamengo, vindo lá do Barcelona como o melhor jogador do mundo, foi uma transferência assim, histórica até para o futebol brasileiro, mas foi onde também o Flamengo começou a ser afundado em dívida, né, foi na compra lá do Romário. O Romário, para mim, foi um dos melhores centroavantes que eu vi no futebol brasileiro e, inclusive, no Flamengo. O Petkovic, claro, esse daí é imortal para mim. Eu acompanho a carreira dele toda, desde o Vitória, no Estrela Vermelha também, eu fui buscar vídeos. E o Adriano, né, o Imperador, pô, Caramba, cara é verdade, a cara. cara do Flamengo, A cara. cara do Flamengo. Cara, é a Adriano cara do Imperador. Flamengo, assim. E, cara, eu posso até surpreender muitas pessoas, mas o Diego, cara, para mim, ele tem uma importância no Flamengo. O cara tomou pancada pra caramba em 2016, quando ele chegou, e passou por toda a fase ruim do Flamengo, e o cara conseguiu se consagrar depois daquela fratura dele, né? Super dedicação total da parte dele. E mesmo que ele não tenha jogado tudo que a gente esperava que ele jogasse, ele, para mim, assim, é uma pessoa que, se me perguntasse quem você gostaria de ver jogando no Flamengo, eu ia falar o Diego, por tudo que ele fez aí, a superação, e ele é um líder nato, cara. Esse jogo que eu citei há um tempo atrás, uns instantes atrás, que era o último jogo contra o Peñarol no ano passado, que foi 0-0. Cara, ele deu foi falar, né, com os jogadores naquela roda no vestiário. Cara, eu me arrepiei, porque eu nunca vi jogador algum falar daquela forma que ele estava falando, cara. Isso nem foi divulgado, mas eu consegui buscar um áudio da Rádio Globo, a Rádio do Globo gravou na época, e eu consegui ouvir certinho. Pô, emocionante como ele fala com os jogadores, a força que ele transmite. Então, para mim, esses 4 jogadores aí fundamentais para o Flamengo. Pô, legal. Tainá só não falou, o Tainá esqueceu do Adriano. O Herbert foi fundo, falou do Adriano. Pô, Foi, bela o lembrança. Adriano é a cara do Flamengo, não tem Bela como. lembrança. Mengão é favela, né, cara? E o cara O representa cara pra é favela, caramba. representa. muito. Ele é favela e aí dentro de campo decidir, igual o Romário. O Romário treinar pra quê, pô? Se eu decido, e o cara ia lá e decidia. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui perto do encerramento. Deixa eu falar uma coisa. Herbert, o que é ser Flamengo? Pô, cara, ser Flamengo, cara, é inexplicável, assim, não tem palavra ainda, né, que define esse sentimento nosso, porque ser Flamengo, cara, é você se apaixonar a cada jogo, né? Você cresce com o Flamengo. Às vezes um relacionamento você termina com o Flamengo, você nunca vai terminar, cara. Então, um amor assim inexplicável, é maior do que a própria razão, né, cara? É um sentimento bem grande, puro, né? E verdadeiro, cara, porque você tá ali na alegria, na tristeza, você tá ali com o seu time. Nós somos muito efervescente, né, o flamenguista. Por isso que às vezes a gente tem essa coisa de soberbo, de marrento, mas não é, cara. É a nossa convivência mesmo com o É a Flamengo. paixão. E diariamente, a paixão. A torcida do Flamengo, ela é muito. Ela quer porque quer. Não importa quem esteja vestindo a camisa, a gente acha que o jogador tem que ele ir acima dos limites dele, cara. O jogador às vezes tem uma deficiência técnica, né? Mas a gente acha que ele tem que superar, porque ali é Flamengo e é aquela camisa, mesmo se botar a camisa estendida, né? O jogador adversário ele vai tremer, cara, porque ele vai ver a camisa do Flamengo e ele vai tremer. Então, para a Tá gente, certo. Flamengo é isso, cara. Tá Teve um certo. jogo que eu nem citei, né? Em 2007, Flamengo e Defensor. Eu vi a torcida do Flamengo fazer uma coisa que eu jamais vi. Até hoje, desde pequeno até hoje, eu nunca vi. Só foi nesse jogo. Flamengo e Defensor, Libertadores de 2007. O Flamengo fez 1-0 no primeiro tempo, precisava ganhar de 3-0 para se classificar. Fez 1-0 porque tinha perdido lá no Uruguai. Fez 1-0 no primeiro tempo. O técnico era o Héctor Baldassi. O Flamengo estava jogando muito. Teve um pênalti claríssimo no primeiro tempo no Renato Augusto, ele não marcou. Aos 5 minutos do segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer o 2-0 e precisava de mais um gol. Continuou, Renato Abreu jogando muito, Renato Augusto também. Outro pênalti claro em cima do Jonatas e ele não marcou. Cara, a torcida do Flamengo
juro por Deus, no final do jogo, o Flamengo não conseguiu ganhar esse jogo, ganhou de 2-0, mas não se classificou. Ela levantou da arquibancada e começou a aplaudir o time chorando, um monte de gente chorando. Você olhava para o lado, as pessoas chorando e a torcida do Flamengo aplaudindo. Eu nunca tinha visto isso até hoje, né? 31 anos de Flamengo, eu nunca tinha visto isso. Então, e nesse dia isso é ser Flamengo. Demonstrou exatamente o que é ser Flamengo. De todas as emoções em um único dia, em um único jogo, né? Tainá, você, bem rápido, define aí o que é ser Flamengo, Tainá. Então, é como ele falou, ser Flamengo é paixão, é emoção, é aquela paixão que a gente não cabe no peito, né? Você quer porque quer, como ele falou, ganhar de qualquer jeito. A gente se une, né? E fica emanando energia juntos pro nosso time. É uma coisa assim única, que não dá para explicar. Tá certo. Olha só, Herbert, cara, foi muito bom falar com você. Tainá, não, o prazer foi nosso. Muito legal falar com você. Foi bom saber da sua história, cara. Foi bom saber da sua história, da sua maneira de torcer pelo Flamengo. Sabe, aqui no canal eu fico feliz em ter falado com vocês dois. E, cara, eu sou grato em vocês terem aceitado o convite. Tá? Então, nada, a gente que agradece, cara. Muito obrigado aí. Sempre que precisar, eu estou à disponibilidade. Desejo muito sucesso aí no seu canal. Obrigado, não conhecia. Herbert. A partir de agora eu vou acompanhar, vou divulgar aí, ajudar o amigo aí. Obrigadão, tá bom? E desejo muito sucesso para você aí, cara. Apesar de ser vascaíno, hein? Sorte no amor, hein, cara? Ai, nem tudo é perfeito, Herbert. Nem tudo é perfeito, irmão. Pois é. Um abraço, obrigado. Cara, que vocês sejam muito felizes aí, porque realmente vocês são um casal muito legal. Que Deus abençoe vocês. E obrigado por estar aqui no canal, tá? Um abraço para vocês. Obrigado. Fica com Deus aí, cara. Um abração. Um abraço. Tchau.